E, gente, sobre habitação, que é essa questão das casas, dos apartamentos e tal, tem um novo pacote de medidas e também estão rolando aí algumas questões em relação a alguns problemas recorrentes em contratos, essa questão do calção. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui em Portugal é uma coisa assim, a gente tem que deixar claro aqui para as pessoas, né, Ana? Vocês podem falar melhor que eu sobre esse assunto, que os senhorios, que são os proprietários das casas, de fato pedem calções. E aí, como é que funciona isso? Hoje a gente tem visto uma quantidade de número de meses de aluguel para a finalidade de caução, normalmente em 3 meses, simplesmente para caução, não são 3 meses de aluguel, 3 meses para você depositar dinheiro até você entregar o imóvel, poder, em tese, ter esse dinheiro de volta se você devolver o imóvel em boas condições. Fora isso, como aqui em Portugal os imigrantes, principalmente, não têm um fiador ou outro tipo de garantia que possa segurar esse contrato de locação, que aqui chama contrato de arrendamento, é um exagero no pedido de números de aluguéis de rendas antecipadas. Então, a gente chega a pegar contrato com 12 meses antecipados num contrato, por exemplo, de um ano. Então, você paga o contrato inteiro, dá mais 3 rendas para o calção. Então, são 15 vezes o valor do aluguel num contrato de um ano antecipadamente. E não tem controle, não há um controle em relação a isso. A gente vê que, apesar de ter uma previsão legal da proibição dos além de 3 meses do valor de aluguel, por exemplo, muita gente não vai atrás dos seus direitos, fica com medo de entrar com um processo na justiça, que seria o caminho para questionar cláusulas abusivas, né, nesses contratos, e que são cada vez mais frequentes, por conta dessa escassez também de oportunidades de habitação. Então, realmente, a habitação hoje é um problema, e acabam ficando com esse prejuízo. E o dinheiro do calção, muitas vezes, não chegam a ver de volta. Ou para chegar a ter o dinheiro de volta, ainda que entregue o imóvel em perfeito estado, passam por situações bem complicadas. E Então é aí bom tirar vale. foto, fazer vídeos, tirar fotos, né? Entrou no imóvel, já faz um dossiê. E mesmo assim, às vezes dá problema. Sim, Mesmo sim. assim, porque enfim, também uma outra situação. E aí eu tô falando mais uma situação da Inglaterra, porque é até bom, porque eu vejo muita gente reclamar muito sobre Portugal, mas não é uma coisa pontual. Existem em outros países também, morei nos Estados Unidos muito tempo, também passei vários perrengues, e o que aconteceu na Inglaterra é que eu passei um perrengue também pra ter o meu calção devolvido, mesmo com um dossiê desse tamanho, com fotos do apartamento, com tudo documentado, mesmo assim, eles começaram a inventar várias coisas, eu fiquei discutindo por e-mail muito tempo, consegui receber a metade, porque briguei muito pelos meus direitos. Mas assim, a questão que você falou legal também, muitas vezes a pessoa tem o medo e também não tem condição financeira, não tem custo também Sim, para sim. isso. Porque o que acontece? Para você ter acesso à justiça, você pode até fazer. Aqui não existe, como no Brasil, a defensoria pública, mas você pode ter um advogado que vai ser designado para te acompanhar, desde que você esteja regular, contribuído com a segurança social. Então, de novo, a gente volta para a história de se manter legalizado aqui, entrar para evitar todo esse tipo de transtorno que você pode ter no que poderia ser uma solução, por exemplo, no caso de não ter dinheiro para pagar as custas desse processo, porque a taxa judiciária é alta, não é baixa. Se a gente pensar em valores de salário mínimo que a gente estava falando. Então, algumas questões podem ser tratadas nos julgados de paz aqui, mas na maior parte das vezes você precisaria levar e ter que fazer esse recolhimento de valor de custa, que é elevado. E a pessoa acaba desistindo. Então, às vezes, é melhor fazer uma consulta antes com o advogado, antes de assinar um contrato que você pense ser abusivo, procurar uma orientação para que possa não cair nessas armadilhas. Mesmo assim, eu já vi casos onde pedem 12 meses para pagar antecipado e não aceitam porque não tem fiador ou não tem
contrato de trabalho. Então, nem sempre é só ter o dinheiro, mas às vezes também dificulta, porque tem tanta gente à procura que o proprietário sabe que se não é aquele, vai ser outro. Então, Com fica mais certeza. difícil. O imigrante está a competir com aquele que é daqui e que tem mais condições, não é? E a gente para pensar assim que isso não acontece, por exemplo, no Brasil. Uma amiga minha estava comentando que ela foi alugar um espaço para montar um café no Jardim Botânico, no Rio. E assim, o pai dela teve que entrar com várias coisas, que ele tem vários imóveis e tal, e eles brigarem porque muitos empecilhos também, muito. Então, assim, você vê, até nos nossos próprios países, onde a gente tem referências, fiadores, né? A gente tem um histórico muito maior, existe essa dificuldade. Aqui em Portugal, com essa demanda altíssima e sendo imigrantes, obviamente não vai ser uma tarefa fácil. E diferente do Brasil, aqui você pode acumular garantias, que num contrato de locação no Brasil você só pode pedir uma garantia, o proprietário do imóvel. Né? Ou você pede o depósito, ou você apresenta fiador. Aqui, eles, como a Evelyn falou, você pode acumular. Não é proibido que você peça um fiador e depósito. Então, você vai trazendo ainda mais um problema. E no fim das contas, fiador, resolve ou não resolve? Eu acho fiador uma coisa tão... Eu não sei, a gente, por exemplo, a gente aluga uma casa, não tem fiador. A gente não pediu e a gente não pediram pra gente também aqui. Também nunca tive fiador. Aqui já é mais difícil a gente ter acesso a quem realmente exerce esse direito, né, do fiador. Sempre é uma garantia maior, porque se você está prestando a fiança, você tem patrimônio, liquidez para suportar, na ausência do pagamento, aquele pagamento para quem é devido, né? Porque eu sempre acho que na prática o fiador também, numa hora de sufoco, também não vai pagar. Não, paga porque ele tem esse compromisso, né? Paga. Se o contrato tivesse sido feito direito e a fiança prestada da forma como a lei requer, responde com os bens pessoais.